Olá, sejam muito bem-vindos ao Agenda dessa sexta-feira. E sexta-feira é aquele dia que nós dedicamos aqui no programa para falarmos de casa. E para falar de casa, nada melhor do que Carlos Lemos, que vai estar me acompanhando agora toda sexta-feira para nos dar dicas bacanas, informações do que acontece no mundo da arquitetura. E hoje nós abrimos o programa falando do cenário, que a gente já falou na segunda-feira, não é, Carlos? Mas hoje nós queremos falar um pouquinho mais aprofundado. O Carlos é o responsável pelo nosso cenário novo, nosso cenário de inverno. Eu já disse para ele que ficou a minha cara, que eu estou me sentindo em casa aqui. Bom. Ficou lindo, né, Carlos? Bom, modéstia à parte, eu acho que ficou bem aconchegante. Muito. E tem a ver com todo tipo de ambientação que tu gostarias de ter para receber os teus amigos. Pelo menos por tudo que a gente conversou. Com certeza. E pelo que eu te conheço, eu acho que tu querias um ambiente assim, aconchegante, acolhedor, que tivesse detalhes que são importantes e que fizessem com que as pessoas se sentissem bem. Não, esse ambiente, gente, ele é um abraço, a gente se sente abraçado aqui. Antes eu quero dizer para vocês que eu é que ensinei ele a ser garoto de programa. É verdade. Porque ele participa de outros programas, mas ele começou aqui comigo, não é, Carlos? Com certeza, tu és a minha madrinha. Nós começamos no Casa e Lazer e o Carlos pegou esse... Eu acho que tu descobrisse um lado teu que tu não conhecia, não é? Lembra que a gente brincava? É o meu lado B. É, ele descobriu esse lado que ele faz muitíssimo bem e ele tem assim uma clareza na hora de passar as informações, que isso não é para todo mundo, não é, Carlos? E tu vai muito bem, não é? Quando tu pega, quando a câmera liga, ele só manda ver. Vamos falar um pouquinho aqui, vamos começar falando dessa exposição que eu vou ter permanente, que é a exposição Mosaico do Carlos Lemos, que já esteve em dois locais, que foi na Marel e na de casa, não é? Exato. Que são trabalhos teus vistos por outro ângulo, não é? A ideia da exposição Mosaico foi justamente mostrar detalhes muito inusitados dos projetos que o escritório vem desenvolvendo ao longo destes anos, vistos através do olhar de diferentes fotógrafos. Durante todo esse período, vários dos meus projetos foram fotografados pelos melhores fotógrafos de Porto Alegre e eu os convidei a permitir que eu mostrasse todos esses ângulos que não foram publicados, que não saíram em revistas, justamente para caracterizar a ideia do mosaico, aquele detalhe pequeno de cada projeto que não foi divulgado, mas que eu acho que é representativo na história do meu esses trabalho. quadros, eles contam um pouco da história do escritório Carlos Lemos. Contam a história e contam aquelas características que eu acho importantes. A preocupação com o detalhe, a personalização, a valorização dos ambientes, dos diferentes recantos, cada um tendo uma particularidade diferente, uma rusticidade com elegância e sempre mostrando ambientes que eu acho que são aconchegantes e muito receptivos. E que é uma característica do teu trabalho, não é? Eu espero. Nas mostras de decoração, quando a gente vê o trabalho do Carlos, ele sempre tem aquele quê de aconchego, não é? Eu procuro muito fazer com que os nossos ambientes sejam aconchegantes e ao mesmo tempo sejam inusitados. Eu gosto que eles tenham elementos diferentes que atraiam a visão de quem vai viver neles ou quando eu vou fazer uma mostra, quando a pessoa vai me visitar. Eu acho que é importante a gente atrair a atenção, não só para nós, mas em especial para os nossos espaços, até porque é a minha área, né, gente? Não, e agora, gente, vocês não têm noção que vai ser o espaço deles. Os teus espaços, a característica deles é que eles sempre são grandes, não é? É verdade. E o Carlos, ele é muito ousado nos espaços dele, sempre tem uma novidade, sempre tem uma coisa que a gente nunca tinha pensado, não é? E esse vai arrebentar, não é, Carlos? Esse que vem agora para a Mostra Elite. É verdade, nós estamos nos dedicando muito para fazer deste um espaço assim sensacional, inesquecível, todos os ambientes de uma residência vistas de uma forma bem diferente, muito sustentável, com muitas ideias para a gente se apropriar e levar para as nossas casas. Não, e o que eu acho assim, ó,
legal no trabalho dele é que esses espaços que ele faz em mostras de decoração, tu sempre abre espaço para questionamentos, não é, Carlos? Sim, é. Sempre tem algum motivo para se questionar, não é? Eu me lembro de um que tinha a caminha do cachorro dentro do box, não é? Verdade. E aquilo foi um sucesso e todo mundo ficou maravilhado com aquilo, porque a maioria das pessoas tem o seu bichinho de estimação. Claro. E ele criou um espaço todo especial. E também tinha, não sei, acho que era do mesmo espaço que tinha aquela banheira com Swarovski, que também, não é? Viu como eu sei teus espaços? É verdade. Eu sei tudo! E agora esse outro que vem também, ele está muito à frente. Ele está super atual, não é? Daqui a pouco eu até... Não, eu não vou falar, mas é só para as pessoas ficarem pensando. E ele vai trazer muitos questionamentos também. Também. Nós queríamos nos apropriar de tudo que a gente tem visto, que a gente tem ouvido, sobre o comportamento, sobre as relações interpessoais, sobre a forma com que hoje as pessoas se relacionam. Então a gente vai também fazer uma abordagem nesse sentido, justamente para brincar um pouco com os conceitos, para desmistificar e até para convidar pessoas a falar sobre esses diferentes... Não, e tu coloca em pauta assim, ó, muitas coisas que vão além só do trabalho de arquitetura, não é? Além do trabalho de arquitetura, que tu vai, da decoração, que o teu escritório é expert, mas também a gente vai poder questionar outras coisas. E eu acho que a mostra é para isso, não é? Ela tem que dar o show. Eu acho que todas as mostras elas têm que apresentar coisas diferentes. Não só de mobiliário, mas de conceito, de fórmulas, de diferentes maneiras de nós enxergarmos a realidade. Nem tudo numa mostra a gente consegue levar para casa da gente embaixo do braço. Claro que não. Ela precisa ser filtrada e, claro, a gente vai pincelar coisas que são adequadas para nós. Mas a minha ideia é que a gente sempre tem espaços provocativos, a gente tem que ter um conceito, questionar, a gente tem que fazer um conceito integrado com o espaço que a gente está fazendo, com as imagens, com os tecidos, os revestimentos, enfim, com toda a proposta. E este ano eu vou com uma solução muito contemporânea, bem diferente de todas as coisas que eu já fiz. E a gente está super curioso para ver, mas é claro que a gente vai mostrar tudo aqui. Não é, Carlos? Com certeza. Me diz uma coisa, e agora falando um pouquinho de cenário. Tu trouxesse velas, trouxesse muita madeira. Como é que foi essa concepção desse cenário? Os móveis são da Ideia Design, ali do DC Navegantes, que é uma loja linda de morrer, não é? Verdade. Que tem muitas coisas bonitas. Tapete e almofadas da Casa Máxima, ali na Benjamin Constant, que também é uma parceirona já de muitos anos. Parceiros muito Eu que apresentei a Casa Máxima para ele. É verdade. Eu virei, Há quantos anos atrás, Carlos? Propaganda da Casa Máxima. Há quantos anos atrás, não é? Olha, foi uma experiência sensacional. Foi, né? É verdade. Me fala então um pouquinho do cenário, Carlos. A proposta do cenário era justamente nós criarmos ambientações muito personalizadas para ti, para o teu programa, baseado nas 4 estações do ano. Então a gente vai ter uma proposta mais intimista, inverno, criar algo aconchegante, um pouco de fogo, um pouco de luz, uma cor que nos envolvesse e em especial toques de cor, pontuados de vermelho, para dar uma aquecida em toda a ideia. E eu queria que esse espaço realmente fosse aquele pano de fundo para tu poder receber muito bem os teus amigos, os teus convidados e para valorizar ainda mais a minha madrinha. Acho que essa é a ideia de todos os projetos. Eu amei esses 2 abajures, achei eles bárbaros, assim, de parzinho. Esses abajures gêmeos são uma graça. Eles são peças novas que eu encontrei na ideia, eu achei muito E é uma ideia que dá para aplicar em casa, não é? De ter uma mesa lateral maior, com 2 abajures idênticos daí no caso. Sim, desde que eles sejam adequados. Entre si, o importante que eu acho nessa ideia é que os abajures têm uma escala que comporta em função do tamanho da mesa. Claro que não adianta colocar 2 abajures, que eles não são grandes, mas de qualquer forma não ficariam bem numa mesinha pequena. Então eu acho que tudo tem a ver com a harmonia das peças que a gente vai dispor e da solução que nós queremos que eles
causem o efeito Claro. que a gente quer. Porque a gente queria um toque de luz. Eu acho que é Dá um bom aconchego, a gente ter um aconchego, a gente ter a ideia de um ponto de iluminação diferente da luz do cenário. E que tu fizesse um contraponto daí com aquelas velas Com a no vela. outro lado. Porque Ficar vela um charme. é sempre um detalhe aconchegante. A vela a gente associa direto com o inverno, ainda mais aqui que nós as temos acesas, justamente para brilhar ainda mais no teu espaço. Carlos, e essa cor aqui que tu usasse, eu acho que vai ter muita gente querendo copiar nessas casas. Esta cor chama-se pinheiro inglês e foi justamente pelo nome, pela tonalidade que eu a trouxe para o teu cenário, porque eu queria uma cor que remetesse à madeira, ao aconchego do inverno, sem entrar naquelas cores óbvias que seriam no cinza, no marrom. E eu acho que o verde traz uma aquecida, ele quase busca uma ideia do musgo, daquele envolvimento. Ele é quase assim, ele tem uma pitadinha de cinza, não é? A gente confunde um pouco a cor. Como que eu posso aplicar essa cor na minha casa, por exemplo? Se eu tenho uma sala pequena, eu uso numa parede, ou eu posso usar... Depende muito. Como é que funcionaria essa cor assim, ó, no dia a dia? Eu acho que depende da quantidade de luz, depende do tipo de mobiliário que nós temos, para que a cor não fique sufocante, não fique muito opressiva, porque ela é uma cor fechada, mas essa é uma cor extremamente elegante. Então, com móveis brancos, com móveis com cor de algodão, com tons creme, ela é uma cor que valoriza muito, ela deixa o ambiente mais sofisticado e ela cria todo esse contexto de envolvimento. Dependendo do tamanho da nossa residência, a gente não precisa fazer com que todas as paredes sejam essa cor. A gente pode eleger uma ou duas paredes que sejam aquelas que têm o maior impacto para nós, aquela que vai ter o sofá, ou uma parede de canto, por exemplo, para valorizar e justamente sobre essa parede dispor objetos de arte ou alguma escultura ou um quadro. Sim, ela vai ser destacada, ela vai ser destaque na sala. Isso. E as outras paredes podem ser neutras, branco, um cinza clarinho, e aí a gente tem que cuidar muito, porque como essa tinta tem pigmentos cinza na sua formulação, o importante é a gente trabalhar com tons de cinza que sejam diretamente relacionados. Então a gente brinca muito quando a gente começa a conversar sobre cor com o cliente, nos tons frios e nos tons quentes. Esse é um tom de verde quente. Se a gente for misturar um cinza clarinho, a gente tem que cuidar para que ele tenha uma base de cor menos fria. Não pode ser aquele cinza quase metálico. Vai ficar um festival. Então a ideia é justamente a gente combinar. Sim, daqui a pouco procurar na própria cartela tons abaixo deste daí ou não acima. Tem erro, não é? Ou acima para a gente fazer essa combinação. Hoje a gente tem diferentes fornecedores de tinta. Essa é uma base coral. Isso não quer dizer que seja a única, mas a gente tem coral, souvenir, Renner, existem uma infinidade de cores e é óbvio que com um catálogo de 2.500 cores fica difícil selecionar. Por isso eu volto a dizer, nada melhor do que um profissional para nos aconselhar. Existe uma cor que está em alta hoje? Aquela que a gente gosta. Eu acho assim, que existem cores da moda, existem cores que a Pantone nos indica como as cores referência do ano. Então a gente tem uma cor quase um esverdeado, que é a cor do ano indicada, outras nos remetem a um tom mais violeta. Mas também eu acho que isso é muito relativo. Primeiro porque a gente não tem uma cor que seja única para todas as pessoas. Depende do que a gente tem no ambiente, depende do que a gente quer fazer no espaço. E eu acho que a gente tem que usar aquela cor com que a gente se sente melhor. Para mim, essa é a cor da moda. Carlos, assim, eu me lembro de muitos anos atrás que tu entrava num apartamento ou numa casa, cada peça era de uma cor. Depois as coisas mudaram e as casas ficaram todas da mesma cor, tinha uma base mais neutra. Não, antes disso vieram os papéis de parede. Sim. Daí depois a base neutra. Agora a gente percebe um retorno dos papéis de parede. Muito forte. E a questão da cor, ela sempre vai ficar agora única como base? Como é que está se usando agora?
Ou vale pintar uma parede de cada cor, uma peça de cada cor? Eu acho que valer vale, depende se a pessoa gosta ou não. Eu não faria. Eu acho que muitas cores, se nós temos uma residência e cada ambiente vai ser de uma cor, vai ficar um pouco pesado, claro, vai ficar um pouco exagerado e nós teremos ambientes que não serão agradáveis da gente ficar. Eu gosto muito de manter essa tonalidade padrão, de ter uma cor base que seja uma referência para toda a residência, justamente porque são os elementos mais fáceis de nós mudarmos, que são as cores ou os papéis de parede. Porque a gente não vai mudar o sofá toda hora, claro, a gente não vai mudar o mobiliário solto ou fixo em todos os momentos. Não, e hoje eu acho que a gente também já tem mais conhecimento, a gente tem conhecimento do efeito que as cores provocam, claro, nas pessoas. Antes não se tinha esse conhecimento, não é? Eu acho que antes era a moda. A moda era pintar todos os ambientes de cada uma das cores. Nós passamos por uma moda muito grande que era todos os ambientes tinham que ser bege. Se a gente ia na casa das pessoas, todo mundo queria ter uma casa bege. Eram as paredes bege, o piso de madeira, um porcelanato bege, um forro branco. Todo mundo tinha uma casa assim. Uma base super neutra. Uma base super neutra. Hoje a gente está indo quase para uma linha mais escandinava, vamos dizer assim. Existe até um movimento chamado Haig. É algo mais por uma visão da natureza, mais as cores mais básicas, a tonalidade de madeiras mais claras, aquela cor do cimento e do concreto, o branco sem ser aquele exagero de só puramente branco, e peças que têm um significado, acessórios que a gente gosta e que estejam relacionados com a nossa personalidade. Eu acho que esse é um grande segredo. E até peças também que têm valor sentimental e que tu vai levando de geração para geração, ou então claro, que às vezes para outro até parece uma bobagem, mas que para ti diz muito. Tu acha que isso se deve a quê? Eu acho que hoje em dia, em função de violência, de toda a nossa... do modo como nós estamos vivendo nos últimos tempos, a gente tem percebido uma preocupação maior com a casa. Nós temos visto muito mais os clientes pedirem ambientes gourmet, espaços de estar mais convívio, equipados, mais convívio, porque as pessoas têm deixado de sair um pouco, de se expor às vezes. Então elas querem poder também receber bem na sua casa. Elas querem poder preparar uma refeição para os seus amigos. A ideia da cozinha gourmet, do espaço aberto, integrado, veio para ficar. E leva o homem para a cozinha também, não é? O homem gosta de fazer a cozinha gourmet. É diferente daquela ideia de cozinhar de antigamente. Ninguém quer ficar dentro de uma cozinha sozinho, cozinhando lá. Hoje é todo mundo participando. Hoje as pessoas querem participar. Hoje elas querem vivenciar a experiência de cozinhar. Então é muito agradável a gente ver que as pessoas hoje se reúnem para fazer isso. Volta e meia a gente fica... Nós somos convidados, a gente convida, a gente vai fazer um jantar, a gente vai fazer um encontro. E essa é uma grande motivação. Claro. Não só para nós, mas também para as pessoas cada vez mais jovens. Eles querem ficar mais sossegados, mais à vontade. Então a gente percebe que tem um movimento muito grande de abraçar a sua casa e com isso se sentir abraçado por ela. E claro que essa ambientação tem que refletir isso. Com certeza. Então, acho que o que as pessoas mais buscam é se sentir efetivamente confortáveis em casa, seguras, é óbvio, e apreciando aquilo que elas fazem. Eu gosto quando o cliente se envolve bastante, quando ele participa, quando ele brinca, quando ele questiona. O resultado é muito melhor. Porque o resultado ele foi envolvido no resultado. Eu acho que isso é fundamental para que ele tenha a melhor casa. Nós vamos dar um pulinho daqui a pouquinho no Carlos Medina, vamos chamar um break comercial para o Vamos Receber, mas a gente já volta, então não sai daí. No final, o Carlos vai estar aqui comigo no estúdio.
receber com Carlos Medina. E Carlos Medina já está nos esperando para nos receber muito bem sempre, não é, Carlos? Sempre que puder. Hoje, um jantar para 4? Um jantar para 4. A ideia veio de... Eu atendo no ateliê muitas noivas e a gente sabe que recém-casados às vezes recebem em casa um outro casal de amigos. Claro. Que já está casado há algum tempo ou que vai casar. Então eu montei essa mesa com 4 lugares. Um casal que recebe um casal. Não que não possa ter outras pessoas, claro, serem convidadas, mas a ideia é... Mas é muito comum, não é? Os casais, amigos se encontrarem no final de semana e fazer só para um... E aí assim, ó, recém-casado geralmente tem muita coisa que ganha de presente. E eu fui por essa linha para montar a mesa. Quer dizer, e tu fosse assim para um candy color, não é? Eu fui tentando misturar umas cores meio inusitadas, porque normalmente tu recebe de presente de casamento, tu compra o branco Sim, e preto, não tem ainda aquele arsenal de coisas de anos. Então, mas eu usei algumas peças diferentes, assim. Então, tu vai receber amigos, tu tem que deixar eles o mais à vontade possível. Apesar da mesa estar um pouco arrumada, é que a gente arruma para receber. Claro. Mas não quer dizer que o amigo tem que ficar muito engessado na beira da mesa. Sim. Ah, o que eu como agora, o que eu faço agora, que talher, que não talher. Tanto que, o que eu fiz? A etiqueta manda que se coloque todos os talheres para comer de dentro para fora. O que eu fiz? Eu coloquei o talher aqui já em cima. Para dar um ar mais informal. Olha, a etiqueta, a gente vai num jantar muito sofisticado, ou se tu tá recebendo muita gente em casa e tal. Mas só um casal, deixa uma coisa mais descontraída, para aqueles amigos se sentirem bem à vontade. Não é? A mesa bonita, mas Carlos, tu usasse o arranjo baixo, provavelmente para as pessoas poderem conversar tranquilamente. E claro, a vela que dá sempre um aconchego. Dá um aconchego, deixa mais charmoso a mesa, o ambiente também, porque tu pode diminuir um pouquinho a luz. Claro. Eu fiz um arranjo extenso, deixei espaços, vai ser um jantar empratado, mas eu deixei espaços para que, se quiser fazer um jantar servido, pode trazer os pratos, então tem espaço aqui para colocar os pratos. Pois é, esse jantar para um jovem casal, tu usasse o jogo americano propositalmente, porque a noiva ainda não tem aquelas toalhas que a gente vai adquirindo ao longo dos anos. Mas é que assim, ó, até não é um jogo americano. Isso aqui é um guardanapo. Que eu peguei e coloquei. Há quem diga que quando a gente coloca o suplá, não se deve colocar nem toalha, nem jogo americano. Eu fico perguntando, quem disse isso? A casa é minha, eu boto o que eu quiser, onde eu quiser. É isso aí. Então eu quero fazer uma composição, eu vou compor da maneira mais... Desde que fique harmônica, de composto, então, eu vou desmontar esse aqui para poder mostrar bem. Ó, eu amei esse suplá. Amei esse suplá. Olha, é um suplá que tu compra em qualquer lugar, não é nada sofisticado. Esse aqui eu trouxe de Pois é, nos bastidores, eu e o Cristóvão, que é o fixo, um dos fixos, que está sempre aqui também nas nossas gravações. Nós estávamos até falando desse suplá, que ele está muito, o desenho dele é muito lindo. O desenho tu até encontra... Ele tá elegante. Esse aqui eu comprei em Santa Catarina, mas tu encontra aqui em Porto Alegre, eu já vi em algumas lojas, ele em dourado e prata. Verde eu só encontrei lá. Esse tom de verde folha, assim, tá bonito, e tu vai usar em várias mesas, né? O guardanapo, que é um guardanapo comum, de linho, quer dizer, se tu tem em casa outras peças que tu vai compor, usa como jogo americano, porque fica mais bonito do que direto na mesa. Claro, então eu acho que quem diz que tem que ser o supply e não a toalha, acho que tá errado. Para mim tem que ter composições. Tu acha que vale, assim, por exemplo, se eu tenho 2 trilhos bonitos, colocar o mesmo guardanapo, um trilho para cada um. Para cada casal fica perfeito, ou atravessado. Veste mais a mesa. Veste muito mais a mesa e protege a mesa também. Com certeza. Aqui nós temos o prato rosa, que também se encontra bem fácil aí. É uma louça que está agora... mas essa brincadeira que tu fizesse de mistura de cores ficou tão bonito. Fica charmoso, fica bonito. Eu até acho, quando eu vou dar alguma dica, em vez de comprar
12 pratos amarelos, 12 pratos brancos, compra 6 pratos rosa, compra 6 pratos azuis e depois vai misturando, porque aí tu pode mudar a proporção. Jovem casal não tem um acervo grande, nem tem tanto tempo para ficar comprando. Pois é, isso que eu ia te perguntar, Carlos. Por exemplo, se eu te contrato para uma janta pequena como essa, porque eu sei que vocês fazem todo tipo de evento, comemorações, não é? Se eu não tenho a louça que eu gostaria de colocar na mesa, também tu levas, não é? Também eu tenho, se for do agrado do meu acervo particular e servir ao jantar, servir ao evento, eu vou levar, senão a gente vai descobrir em algum lugar, a gente encontra essa louça. Vamos à mesa então? Vamos à mesa. Posta e um perfume que vou te contar, né? Essa comida tá perfumada. O que temos aqui, Carlos? Um medalhão suíno, um arroz de açafrão. Eu também tentei um cardápio fácil de fazer, porque se tu vai convidar, por exemplo, um dia de semana, tu chega em casa e muito rápido tu vai fazer. Não, mas se a gente tem um Carlos Medina por trás, pode ser difícil. Ah, não, pode ser difícil. Aí a gente dá um jeito. Claro. E batatas rústicas, que são batatas... todo mundo gosta. Todo mundo gosta, é feito com casca, ela tem um sabor um pouquinho diferente, sai um pouquinho do tradicional. Para servir a gente tem um espumante, suco ou água. Tá, e esse copinho? Esse copinho eu coloquei na mesa como decoração, mas ele é um copinho de licor, já tá ali o licor, que é um digestivo. Tu toma no final. Ele pensa em tudo. Já me perguntaram agora há pouco, normalmente não vem na mesa. Não, mas normalmente está na sala, e aí tu vai sentar depois. Eu coloquei na mesa porque se a conversa segue, então tu já tá o licor que vem depois da sobremesa, porque tem a sobremesa. É isso aí. E daí, ó, gente, só aproveitar à noite, curtir, não é? Curtir, conversar até o dia clarear, se for possível. É isso aí. Vamos receber o Carlos Medina. Hoje fica por aqui, mas claro que semana que vem a gente está aqui de volta com outra surpresa. Outra, sempre uma surpresa. Uma das horas mais gostosas do programa, que é a hora que a gente chega aqui na Loft. Ai, que delícia. Ai, como é bom, né, André? É muito bom. Gente, assim, ó, eu acho que eu cheguei aqui já com uma meia hora. E a gente tá aqui, até começar a gravar, porque a gente tem que olhar todas as coisas lindas. E nós vamos começar a falar de São João. É tão legal a gente receber as pessoas em casa durante o mês de junho, que é frio, que tem aquele pinhão, aquela comidinha gostosa, o bolinho. A coisa meio temática, não é? É uma delícia, né? Aí vamos começar pelas bandeirolinhas, que eu achei lindas. Já começa não vi desde bandeirinhas mais lindas. Muito charmosa, né? Lindas. E ó, gente, tem pra vender aqui na loja. Top. Daí a gente chega aqui, ó, e tem todas essas coisinhas aqui que vão dar aquela diferença, né? Na composição da mesa, dá todo um charme. Olha o que é isso aqui, gente. Olha o que é isso aqui. E claro, Santo Antônio não podia faltar, não é? E aqui eles são tão queridos que a gente é recebido, ó, por esse Santo Antônio de leite condensado. Delícia! Delícia, né, André? Delícia. Vamos mostrar aqui, André, esses puffs novos que chegaram. Você tem uns puffs tão grandes. São lindos, não é? Super úteis. As caixas organizadoras que a gente recebeu também. Vou Olha mostrar essa que aqui, legal, que essa linda. da Pantone. Olha que linda. E o bacana é que tu pode botar objetos de tipo não, ela tá linda, tem outras cores também. Bem legal. Eu tenho uma dessas na minha casa que eu amo e uso de paixão. O que mais que temos de novo? Ah, os cachepozinhos. A gente exatamente, esses cachepôs bem rústicos que lembram o tempo da vovó. Que é isso aqui? Olha que amor.
Todo Eu em adoro ferro. essas coisas assim que lembram o tempo da vovó, sabe? Muita coisa linda, cara. O que mais? Muitos cachepôs também, agora pra Enquanto a gente orquídea, pra vem vindo, temperos. vocês vão olhando. Porque vale muito curtir, assim, cada coisinha que tem aqui, né, André? Olha, uma caixinha As caixinhas organizadoras. A gente quer chamar vocês lá pro fundo. Vamos mostrar, André, agora que tá friozinho, que a gente... Olha aqui, ó. Olha que lindo. A gente vai passando, vai mostrando. Mas eu queria mostrar pra vocês as almofadas e as mantas, que são super aconchegantes agora pro inverno, né? Claro que aqui tem... Tudo isso que tem aqui, gente, faz a diferença dentro da casa. E essa é uma época... Eu não sei, eu curto em todas as épocas, mas tem gente que curte muito a casa no inverno, não é, André? Com certeza. Pra Então, deixar mais aconchegante. Olha aqui, gente. Olha que essa linha de almofadas. Olha que fofinha. Ó, tricô, as mantinhas. E não cara. são só essas estampas, tem todas essas aqui, ó. Que a gente está mostrando. Mas aí tem que vir aqui pra conferir, Tem que vir né, aqui, André? porque tem muita coisa linda. Muita coisa. E olha aqui, ó, falando em vovó. Olha que coisa mais gostosa. Tem todas as cores. Todas tem as cores rosa, também. branco, tem coloridinho. E ó, umas luminárias maravilhosas. E claro, de quebra tem aquele café bárbaro. Está sempre Delicioso, lotado, sempre não é? cheio. Acho que a gente quer uma imagem ali do café. Daqui a pouco a gente vai Olhada dar. ali, né? Eu já Daqui a pouco fui. nós vamos Tu vai pra lá também? Com certeza, todo dia de tarde. Gente, nós queremos todo mundo aqui na Loft, porque a Loft é um espaço extremamente especial aqui em Porto Alegre, diferenciado, não é? A Loft não passa desapercebida de ninguém, né? Porque nem Muitas parece que a gente está em Porto Alegre, É né? verdade. Aqui na Marilã, quase esquina com a 24 de outubro, 884. 884, semana que vem eu Isso tô aí, aqui. então tá. Quem não conhece o churrasquinho do Moretti, não conhece Porto Alegre. Isso é o que dizem, não é, Paulinho? Verdade. Pois é, tu começasse timidamente ali na Anitta Garibaldi com um açougue. O churrasquinho foi chegando aos poucos até tomar conta da rua. Sim. Não é? Gente, quem é que ainda não passou pela situação de passar pela Anitta Garibaldi alguns anos atrás e sentir aquele cheirinho de churrasco e ter que parar? O pessoal passava ali e realmente parava. A gente tinha umas mesas assim no corredor e ali o pessoal chegava e eu comecei a encher a mesa da mão, um público maravilhoso ali. Não, a gente sentiu o cheirinho, não tinha como não parar. E claro que o Paulinho, vendo esse sucesso todo, trouxe o churrasquinho para uma casa maravilhosa, próximo aqui também a Anitta Garibaldi, não é? Uma casa linda, grande, que agora dá lugar para todo mundo, porque antes tinha gente que reclamava que não tinha lugar para sentar mais, não é? De tanta É gente. verdade. De noite ele ia tomando conta de toda a rua, ia botando as mesinhas para poder abrigar todo o público, não é, Paulinho? É verdade, é verdade. Muita gente às vezes ia embora porque não tinha mais lugar para ficar, né? É bem E isso. aí, tipo, quando a gente teve essa oportunidade, a gente vir para cá, para a nova casa aqui, que faz 3 anos agora já, esse mês vai fazer 3 anos, dia 9. Então hoje tem bastante lugares, Tem lugar na rua para quem quer ficar na rua, tem lugar dentro são 2 salões grandes, não é? E além disso, gente, tem buffet ao meio-dia, que é uma novidade que não tinha lá no outro, não é, Paulinho? Nós temos o buffet ao meio-dia, com sobremesas, grelhados, saladas. Tem todo tipo de carne que o pessoal quer comer, tá? E o churrasquinho funciona E o todos os churrasquinho dias. funciona no meio-dia e à noite também. Não, e é maravilhoso. Essa é uma característica aqui do churrasquinho do Moretti, que é a qualidade das carnes, não é? Todo mundo conhece o Moretti por isso. Porque aqui tu vem, tu come uma carne maravilhosa, escolhida pelo mestre Paulinho, é claro, não é? Me fala das carnes, Paulinho. Nós trabalhamos de uma dos nossos... a carne boa, né? Claro. É qualidade. Então eu não me esforço Tu para ter conhece carne qualidade. como ninguém, né? Conheço, comecei como açougueiro, né? Minha história, né? Então eu conheço carne, então procuro sempre trabalhar com qualidade. Carne de Angus, Hereford, umas carnes mais tem uma qualidade fantástica. E aí, além da carne, um bom atendimento. Aí Excelente atendimento. Então, gente, eu posso dizer que aqui a gente come o melhor churrasco de Porto Alegre, sem sombra de dúvidas. Primeiro, assim, ó, que aqueles espetinhos, eles vêm na medida certa, não é? É uma base de 140 gramas. E antes, o que era um churrasquinho acabou virando um churrasco maravilhoso, onde a gente vem com as famílias no domingo,
Tu pode comer as melhores saladas de maionese, porque a tua salada de maionese, olha, não tem pra ninguém, né? E os espetinhos, então, nem se fala. E vocês servem também medalhões, não é, Paulinho? Nós temos os medalhões de entrecô, temos o medalhão de picanha, assado de tiras, aquela costela uruguai que vem no frigorífico Las Pedras. Nós também trabalhamos com um medalhão de o entrecô de Angus, que é maravilhoso também, né? Aquele, o Érico. E tem o assado de tiras e temos também o vazio uruguaio, que também fez assado em tiras. Aquilo que a gente ama, não é? Além dos espetinhos, que é o tradicional. Claro. E tu conseguisse também manter aqui um valor muito bom, não é? Isso se deve a quê? Por que o Moretti tem um valor tão melhor do que as outras churrascarias? Não, é assim, ó, além da qualidade que a gente tem, também não adianta querer botar um preço lá em cima, porque eu vim para uma casa nova, né? Hoje aqui acomoda muito mais gente, então é uma melhor maneira de eu não subir o preço, né? Claro. Tentar manter aquele preço bom para chegar mais clientes, ganhar mais na quantidade e manter aquela qualidade que a gente sempre teve. Né? É isso aí, então, ó, gente, não sabe o que vai fazer no final de semana ou de noite, quando tá com vontade de comer aquela carninha, tem que vir aqui pro churrasco do Moretti. Porque quem não conhece o churrasco do Moretti não conhece Porto Alegre definitivamente, né, Paulinho? Na hora de vir, Vamos no endereço? Vamos. Gente, quem vem pela Anitta, qual é essa rua aqui? Aqui é Marechal Andréa. Marechal Andréa, então tu vem pela Anitta Garibaldi, passa a Carlos Gomes, atravessa a Carlos Gomes e entra à direita na Marechal Andréa, vê uma loja, uma casa enorme e aquele cheirinho maravilhoso de churrasco. Sempre. É o churrasquinho do Moretti. A gente quer convidar todo mundo para vir aqui e conhecer. E quem ainda, às vezes a gente acaba fazendo tanta coisa que tu acaba esquecendo de vir aqui, rever o churrasquinho do Moretti, porque aqui, ó, é um lugar para comer um churrasco super bom e ainda com a assinatura desse mestre que é o Paulo Moretti. Paulo, muito obrigada. Eu agradeço pela oportunidade. E super feliz de te ter aqui no programa. Bom, até porque a gente frequenta, né? Com certeza, com certeza. E a gente é fã número 1 aqui do Paulinho. Gente, hoje eu estou aqui no fundi do restaurante Biergarten para fazer um super convite para vocês. O Biergarten agora tem fundi à noite, no inverno, o melhor fundi de Porto Alegre. Eu estou aqui com o Cláudio que é um dos proprietários dos restaurantes Biergarten, que já tem uma tradição muito grande aqui em Porto Alegre, com seus filés maravilhosos, com o seu buffet ao meio-dia, que tem fila, não é, Cláudio? Graças a Deus, porque a comida é caseira, é uma comida super gostosa. Tem massa feita em casa, tem grelhados, uma mesa de sobremesas maravilhosa, não é? Saladas, tem churrasco. Tudo aquilo que a gente ama, não é? Isso. Churrasco todos os dias, gente. Agora a gente passa aqui pela Praça Japão,
no restaurante novo e chega a sentir o cheirinho já de churrasco. E ele chama a gente aqui para o restaurante. Então, nós queremos convidá-los para além do almoço, que tem buffet todos os dias, de segunda a sexta, e no sábado e domingo tem almoço especial com salmão, um monte de coisas boas, não é, Cláudia? Que é um almoço diferenciado daquele do dia a dia, não é? E à noite o Biergarten está atendendo para o melhor fondue aqui do Rio Grande do Sul. E vocês vão ver nós experimentarmos, mas não precisa ficar com vontade, é só ligar, reservar o seu horário ou chegar direto, porque a casa está sempre aberta a partir das 19 horas até às 11 horas. Com certeza, a gente sai daqui, ó, feliz da vida. O restaurante Biergarten ali da Teixeira Mendes funciona um pouquinho diferente, não é, Cláudia? Ele não tem o fondue à noite, mas ele tem os tradicionais grelhados não, os filés, não é? Que também são os melhores, não é? Eles são super diferenciados, tem filés, tem sanduíche aberto, tem o que mais lá? Salmão. À noite também, salmão, saladas. Gente, o restaurante Biergarten, ele é super conhecido pela sua comida, pela sua culinária maravilhosa. E agora a gente quer mostrar para vocês o fondue, que é dos deuses. E a gente não precisa mais subir a serra para comer um fondue bom, porque a gente come aqui mesmo, no Biergarten. Gosta de ter a casa sempre linda, perfumada, com flores. Ou então de receber flores, todo mundo, né? Mulher nenhuma resiste a flores. E eu estou aqui na Via Flores, que todo mundo conhece pela Banca da Karina, não é, Karina? A gente fala em Via Flores no programa, mas as pessoas não ligam que a Via Flores é a Banca da Karina, que está há 9 anos aqui na Regente, não é? Toda a Bela Vista, Monte Serra, todo mundo aqui das redondezas conhece e busca flores toda semana para deixar a casa linda. Sim. Não é? Já é uma tradição, não é, Karina? Já, o pessoal já acostumou, né? Conhece a qualidade, o ponto, sabe o horário que é um pouco diferenciado, claro, né? Então todo mundo gosta. Não, e é impressionante, gente, como as flores da Karina duram. Não, é pra durar uma semana, não é? É, a média uma semana. As pessoas têm aquela paradinha básica aqui uma vez por semana. É, uma vez por semana, depende da época, né? Tem semanas que dura 2 semanas. É? Karina, me diz uma coisa. Vocês atendem também condomínios aqui das redondezas. Como é que funciona a questão dos condomínios? Eu entrego toda semana. Para determinados apartamentos que querem. Não, pro condomínio mesmo. Para o condomínio. Pro hall de entrada. Sim, pro hall de entrada. Sim, o pessoal coloca, né? Eles botam, sempre é uma flor variada, flor da época. Uma que dura mais, outra que dura menos, né? Mas sempre, né? Às vezes dura 1, 2 semanas, às vezes o pessoal do condomínio mesmo aproveita, né? Pra outra semana em outro vaso, outro local. E a gente morre de saudade dela em janeiro e fevereiro, porque essa banca aqui, ela deixa a rua tão mais linda, porque a gente passa por aqui, todos os dias ela é caminho de muita gente, não é? E ver todas essas flores aqui é maravilhoso. Karina, me diz uma coisa, você também atende propostas especiais, não é? Dia das Mães, Dia dos Namorados. Sim, direto. A gente aceita
encomendas. A entrega é meio complicada, porque como é um perecível, o pessoal para carregar tudo, mas agendando direitinho a gente entrega sem problema. Mas dá para vir buscar aqui e sair com aquele arranjo lindo de morrer para presentear quem a gente ama, porque todo mundo ama flores, não é? Elas não podem faltar também quando a gente vai convidar alguém para jantar, para uma boa mesa. Aquele vasinho de flores faz toda a diferença e a gente quer então mostrar para vocês que a nossa Via Flores, que está no nosso estúdio toda semana no Agenda, é a banquinha da Karina aqui da Regente, esquina com a Pedro Ivo. É Pedro Ivo? É Pedro Ivo, esquina com a Regente. Pedro Ivo, esquina com a Regente, há 9 anos aqui. E a banca da Karina está esperando você toda semana para deixar a casa muito mais bonita. Karina, obrigada por tu olhar. Obrigada, cara. Todo mundo aqui na banca da Karina. Estamos de volta aqui no estúdio com o arquiteto Carlos Lemos e falando de casa. Carlos, tu estavas falando do quanto é importante as pessoas participarem do projeto, não é? Tinha uma época que também as pessoas largavam tudo para o arquiteto e daqui a pouco a casa não tinha muito a cara da pessoa, não é? É verdade. E hoje não, hoje elas querem estar presentes, elas querem colocar aquilo que gostam e o arquiteto faz do jeito certo. Eu acho que essa é o grande resultado que a gente obteve de todas essas transformações. O nosso cliente quer participar, ele quer influenciar, ele já tem muito mais conhecimento do que ele tinha antigamente. Ele tem um poder de decisão baseado em pesquisas que ele faz. Eu acho fundamental quando o meu cliente se envolve. Claro. Eu sugiro que ele faça isso, que ele busque referências, que ele identifique o que ele gosta ou o que ele não gosta, justamente porque isso faz com que a gente se envolva cada vez mais. E principalmente quando ele vai e faz as visitas nas lojas, ou quando ele pega a cartela e seleciona e fica na dúvida e pensa e imagina. Eu acho que essa é a melhor parte. Tudo isso constrói um resultado perfeito. Claro. Então, quanto mais isso puder acontecer, quanto mais nós formos questionados do porquê das coisas, não é simplesmente um sofá cinza, não é simplesmente um móvel de madeira, as coisas têm um conceito, têm uma história. E quanto mais história elas tiverem, quanto mais elas refletirem a história do nosso cliente, a história de vocês que estão nos assistindo, mais interessante vai ficar o espaço, mais agradável, mais aconchegante. Carlos, tu fizesse há pouco tempo uma imersão no mundo dos tapetes, não é? É verdade. E tu trouxesse um tapete aqui para nós hoje, que é um patchwork, e ele tem aquela coisa assim, aquela pegada mais tradicional, mas ao mesmo tempo ele tem uma mistura que atualiza ele. Por que a escolha deste aqui? A imersão que eu fiz em tapetes foi em tapetes artesanais indianos. Sim, feitos um por um. Esse é industrializado. Esse, ele é industrializado. Mas a opção de trazer um tapete industrializado é também mostrar que, dependendo do espaço que nós temos, da verba que nós dispomos e de toda a ambientação que a gente quer dar, muitas vezes a utilização de um tapete manufaturado pode ser uma alternativa. Com certeza. Alguns clientes, às vezes, querem fazer uma troca muito frequente de tapetes. No teu caso, aqui a gente tem um cenário e a gente fez uma proposta de termos cenários de acordo com as estações do ano. Então eu quero aproveitar também o fato de nós mudarmos com mais frequência o cenário para justamente mostrar diferentes alternativas. Claro, não, e é impressionante o quanto a padronagem do tapete, o estilo do tapete muda totalmente o ambiente, não é? Claro. Nós temos aqui uma base bem neutra que continuou, que o Carlos aproveitou, que são as poltronas e o estofado, mas ele é neutro, e tu desce o toque com os acessórios todos. Eu sou muito suspeito para falar, porque eu acho que tapete é fundamental. Ele veste a casa, tanto quanto a cortina. Eu acho que ele veste, ele dá um acabamento, ele faz com que a gente efetivamente finalize todas as coisas. Com certeza. É fundamental. Normalmente o cliente deixa a escolha dos tapetes para o final. E isso acaba sempre levando àquela situação, nossa, eu não sei se eu tenho
o dinheiro que eu queria ter, eu não sei se eu vou achar a peça adequada, mas todas as lojas hoje fazem um serviço, e em especial aquelas que eu sou parceiro e tudo, de levar um tapete especial para casa do cliente, de fazer uma escolha e de poder verificar se aquele tapete que a gente gosta na loja é realmente o tapete que a gente quer na nossa casa. Eu acho até porque na loja a iluminação é outra, muda muita coisa, não é? Claro. Me diz uma coisa, Carlos, o tapete deve ser o último item quando tu monta uma casa? Eu penso em tudo no conjunto. Normalmente a gente começa a fazer as compras de acordo com a necessidade de colocação das peças na obra. É verdade que normalmente os tapetes acabam ficando por último, mas eu não acho que por isso eles sejam a última peça a ser comprada. Porque muitas vezes um tapete imponente dita quase todas as outras coisas que nós vamos fazer no ambiente. Então necessariamente ele não precisa ser o último. Não, eu acho que o tapete ele pode ser selecionado no momento que nós começarmos a fazer a procura pelo mobiliário. Pelas peças soltas. Por quê? Porque ele vai compor com essas peças, né? Não adianta ter uma base toda neutra e usar de cinzas, de uma cor crua, e de repente vir com um tapete que não converse. Eu acho que o tapete ele pode ser um grande coringa, mas é óbvio que aquela peça mal selecionada pode também fazer com que a gente tenha um ambiente que não estranho. Fique harmônico. Que não fique harmônico, que não tem a cara da gente. E a gente percebe também hoje muito uso assim de flores naturais em casa. Tu acha que esse também é um retorno que as pessoas querem ter de contato com a natureza, de trazer um pouco a natureza para dentro de casa? Claro, eu acho que sim, não só vasos com flores, mas flores plantadas, a famosa horta dos temperos. Todo mundo tem o desejo de ter uma horta de temperos em casa. Tu tens? Tem, pequenininha, eu também bem tenho. menor do que eu gostaria. Mas hoje a gente já tem inclusive herbários, que são equipamentos próprios para a gente poder fazer o plantio dos nossos temperos. E é tão gostoso na hora que tu está cozinhando, tu pegar direto um manjericão, uma salsinha. Claro, e eu acho que isso faz parte desse carinho e principalmente desse espaço que nós temos para poder nos dedicar aos nossos amigos. É agradável a gente pegar o tempero, a gente cortar o aroma, a própria atividade de socializar e ficar pegando esses temperos faz parte, eu acho, desse contexto, faz parte dessa apropriação que a gente quer ter da nossa casa. Não, e deixa casa. A cozinha cheirosa, com um aroma, não é? Claro. A gente chega em casa e a casa tem cheiro de casa, não é? Tu ter uma flor, tu ter os temperos, como o Carlos falou, eu acho que dá aquela ideia, a gente passa o dia inteiro fora de casa, não é, Carlos? E tu chega em casa, a casa parece que tem vida. Não é? Essa é a sensação. Eu gosto muito, assim, eu particularmente não gosto muito de plantas artificiais. Eu acho que às vezes a gente tem a necessidade de utilizar quando o espaço não é muito iluminado, quando ele não é ventilado, às vezes em ambientes comerciais que a manutenção fica mais difícil. Eu tento evitar, porque eu acho que lírios naturais que têm aroma... Vocês não têm noção do cheirinho. E é uma coisa simples, lírios e folhas de eucalipto já transformam... Eu amo muito eucalipto em casa, quando entra um ventinho da janela... Já vem aquele aroma. Vem o aroma. Então eu acho que tudo isso faz parte desse contexto. Eu acho sensacional eu acho que a gente pudesse usar isso. Que compõe uma casa, não é? Claro, todos esses detalhes que nós falamos até agora, aquela cor selecionada, o tapete, o detalhe da almofada, a luz, a flor, a vela, cada um desses recantos, cada um desses pequenos detalhes fazem toda a ambientação que a gente quer. Essa também é a ideia da minha exposição do Mosaicos. Vários detalhezinhos pequenininhos, justamente para a gente compor uma coisa muito bacana. Sabe que eu acho que, pelo que eu já conheço do teu trabalho, eu sempre vejo uma pitada de vermelho. E a gente tem isso em comum, porque eu amo vermelho na decoração e tenho algumas pitadas de vermelho que eu tenho que ter na minha casa. E agora ele me trouxe essa pitada de vermelho para cá. Dizem que o vermelho ele traz prosperidade, não é? Eu acho que o vermelho traduz a prosperidade, traduz força.
e ele representa uma energia importante. Para mim é energia. Isso é o que eu gosto. Isso aí, ele não é o máximo, gente. A gente aprende muito, não é? Mas hoje nós vamos ficando por aqui. Tem um final de semana pela frente, não é, Carlos? Vamos todos descansar e segunda-feira estamos aqui a postos, às 11 horas da manhã, esperando por vocês. Muito obrigada por hoje, até semana que vem. E até semana que vem para vocês e um excelente final de semana.